prosperidade é justamente o tema de movimento de água e concentrações de solutos, ok? Para poder entender un poquito más, entendemos qué cosa. ¿Qué es soluto y qué es solvente? Soluto es todo lo que no es agua, así para nosotros. Primera cosa, soluto es lo que tiene en menor cantidad y solvente es lo que hay en mayor cantidad. Solo que hay una excepción, agua, ella es básicamente un solvente universal y no necesitamos compuestos de agua, ¿ok? O sea, cualquier cosa que no es agua es denominada soluto, ¿ok? Ahí es fácil. Y a mistura termina siendo una solución, ¿ok? A mistura da o que nós chamamos uma solução. Bueno, y aquí vamos a hablar de qué es osmosis. La osmosis básicamente es el movimiento de agua. Si resumidas questões, osmosis es un movimiento de agua. Mas la pregunta es, ¿por qué agua se movimenta? ¿Por qué vai para acá o vai para allá? A agua se vai movimentar para onde tem más concentración de soluto. Acá tenemos el tubo de ensayo, el tubo A y el tubo B. Cuando nosotros observamos o tubo A, observamos que os níveis de agua estão tipo iguais, mas estas soluções estão totalmente en desequilíbrio. Entonces a agua vai tentar se movimentar del lado izquierdo de vocês para o lado direito de vocês para poder igualar suas concentrações com o soluto. Ou seja, as bolinhas são como imãs de água. Agora, os solutos. Quais solutos são imãs de água? Quais solutos são partículas osmóticamente ativas? Assim se chamam imãs de água. Quando eu estou falando imãs de água, eu estou me referindo a uma partícula osmóticamente ativa. Y siendo bien sincera, todos son partículas
lo escondemos, un líquido necesario, tomamos agua y ahí balance un poco otra vez, ¿sí? Entonces ahí vamos. Primera cosa, ¿qué es osmosis então? É os movimentos de água para um lugar onde tem mais solúvel, sim? É o movimento de água para onde tem mais solúvel. Esse é osmose. Agora, a seguinte coisa. Aqui, por exemplo, na nossa imagem, temos água y cloruro de sodio, las bolinas, ¿ok? En este caso, tenemos justamente que el agua va a ir de la izquierda a la derecha. Pregunto para vocês, según meu diseño, va a ir toda a agua o un percentual da agua? Toda a agua. ¿Por qué toda agua? Según que estamos hablando, ¿por qué toda agua? Cadê o soluto? Aqui não tem soluto. E aqui tem? Então, claro que sim, tudo atrai tudo. Diferente seria se aqui tem mais bolinhas laranjas, né? Bolinhas laranjas, aí sim vai ser uma equitativa, digamos assim. Agora, seguinte palavra nova. Pressão osmótica, sim? Primeira pergunta antes de pressão. ¿Qué es presión en física? Fuerza. Muy bien, es la fuerza. En este caso, ¿qué es la presión osmótica? Es la fuerza, pero en este caso, pezoncillos, es la fuerza que para el proceso de osmosis. Nós pensaríamos que a força que movimenta a água, mas não é a força que movimenta a água. É a força que para o movimento de água. É tipo assim, o sódio vai embora, a água vai atrás dele, ok? Mas aí a pergunta é, quanta água vai? Entendeu? Então, isso determina a pressão osmótica. A pressão osmótica é a força que detém a quanta água vai se movimentar. É até aqui, mas isso não vai passar, entendeu? De que depende isso? Das concentrações do próprio produto solúvel. Compreenderam? Muito bem. Agora vamos aqui. Medio hipertónico. Ok, vamos ver como funciona esto. Conectado aquí. Un minutito que voy a conectar. Miren esto. Tenemos el medio hipertónico. Muy bien, cuando yo hablo del medio ambiente, yo estoy hablando dentro do meu corpo ou fora do meu corpo? Fora do corpo. E a mesma coisa aqui. Cuando yo hablo del medio hipertónico, es fuera de la célula y significa que tiene mucho soluto o poco soluto. Mucho soluto. Fuera de la célula tiene más soluto que dentro de la célula. ¿Entendieron? Entonces, colocamos acá. Fuera de la célula existe mayor cantidad de soluto comparado con esto. Cuando estoy hablando disso, ou eu estou falando do ponto de vista patológico, porque obviamente sempre podem muitas coisas, né? Mas aí vai fazer o que? As moléculas de água. As moléculas de água que estão dentro da célula vão querer fazer o quê? Vão querer sair. E aí é onde a célula fica deshidratada. Então, a água sale. Vou colocar acá. Sí. Célula se deshidrata.
¿Ok? Entonces, eso es lo que pasa. Pasa que la célula va a quedar deshidratada porque el medio extracelular está hipertónico. Tiene más soluto que solvente. ¿Sí? ¿Ok? Fuera existe más soluto que solvente. ¿Entendieron? Eso es un medio hipertónico. Más soluto que solvente. Entonces, acontece que el agua va a empezar a salir. El potito. Hipertónico. También se puede llamar así, gente, ese es otro nombre, hiperosmótico. Es lo mismo que hipertónico, ¿sí? Hiperosmótico es lo mismo que hipertónico. ¿Ok? Bueno. Retirar todo. Hiper. Ahora nos vamos a un medio hipotónico. Voy a ocultar, Permiso. Medio hipotónico. El medio hipotónico es cuando existe más solvente que soluto. O sea, hay más agua que polinas, ¿sí? Entonces, el agua quiere entrar en las células. ¿Por qué el agua va a querer entrar en las células? La célula tiene más soluto. Sí, cantidad de soluto que pone. Muy bien, perfecto. Entonces, por eso voy a explicar así. La célula era de un tamaño X. Aquí tem más agua. Aquí tem agua muy poca. Y después tem un soluto. Entonces, moléculas de agua van a entrar. ¿Cómo va a quedar la célula? Hinchada. La célula va a quedar hinchada y demasiada. ¿Ok? Entonces va a ser así un monte de agua. ¿Cómo se llama hipotónico su otro nombre? Hipoosmótico. Muy bien. Potito. Entonces existe el medio, gente, que es isotónico. El medio isotónico es el medio ideal, donde las concentraciones de soluto y solvente están en equilibrio. Acá dice en el slide, siendo bien sincera, dice la palabra igual, pero la palabra igual está súper valorada por nuestra materia. La verdad es que sería equilibrio, ¿sí? O sea, donde las concentraciones de soluto y solvente están en equilibrio y la célula entonces tiene un equilibrio de agua en su interior. Entonces, hay que preguntar a ustedes. ¿Ustedes creen que mi cuerpo, mi sangre tiene hipertónico, hipotónico o isotónico?
isotónico. Muy bien. La sangre, el plasma sanguíneo, tiene que ser un líquido isotónico. ¿Ok? Un líquido isotónico. Vamos a colocar en todas las cosas. Es importante saber. El plasma no es poder, tiene. Un líquido isotónico o isoosmótico. ¿Ok? Importante eso. Vamos a ver un raciocinio de ustedes. Antes, ¿por qué poquito? Miren acá. Osmolaridad. Voy a explicar, yo no pregunto esto en el examen, solo para que ustedes entiendan qué es esto. ¿Qué es la osmolaridad? Es una forma de medir química, ¿sí? Es un formato de medir nada más en química. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en nuestro mundo, ¿sí? En este mundo normal, digamos que nosotros pesamos cosas y utilizamos la forma de pesar en cuál medida, en normal. En gramos, kilogramos, por ejemplo, dos bananos, por ejemplo, no vale así, ¿cuántas onzas tiene esa papa? ¿Entendieron? No es normal utilizar el método onza, por ejemplo, pero existe. Entonces, en química también existe una forma de pesar. Podemos hablar en gramos, pero lo más normal es hablar en otros tipos de pesado o otro tipo de formatos de medida, ¿sí? En este caso, nosotros utilizamos osmol y habla de qué? De las partículas osmóticamente activas que se encuentran dentro de la solución. En síntesis, dos ímans de agua que están en plasma, hacia más espacio, ¿entendieron? Entonces, es una forma de medir nada más estos ímans de agua y ese es un nombre que utilizan, osmol. Podemos medir en gramos, podemos, mas el nombre científico es osmol, ¿entendieron? Por ejemplo, sobre vocês verem, 180 gramos de azúcar, glucosa, vale un osmol, perdón, un osmol. No importa eso, eliminen la cabeza, ¿tá? Ahora, o que sí me interesa, eso me interesa es esto. Y eso es importante en la vida de vocês. ¿Cuánto osmol tem nos açaí? Né? Quanto normal que tem que ter as coisas dentro? E fala que a osmolaridade dos líquidos extracelulares nós medimos en cantidades por litro, porque todo es agua en nuestro cuerpo. Entonces, para que 290 a 300 miliosmol por litro. En otras palabras, tiene una concentración de ISO en cada litro de sangre intenso. ¿Ok? Eso es un normal. Significa que a cantidad de sódio está normal, a cantidad de potasio está normal, calcio, glucosa, tudo. ¿Sí? Y mantém esses tipos de atracções de agua. ¿Hasta aquí tudo bem? Ok. Ahora sí, vamos a hablar un poquito de un caso clínico. Si yo acabé de ir para algún lugar peligroso y me esmaquearon, tomo gente, está saliendo sangre así, 6 años, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Y llegan a UPA. Yo llegué a UPA y vocês são os médicos. Sei, meu Deus. Vamos falar que é Marieta, porque eu não quero morrer. Bueno, es mejor colocar a María dentro de la camilla. Bueno, vamos allá. Entonces, está saliendo sangre. ¿A presión va a bajar de mí, sí o no? Sí, está saliendo sangre. Sí. Ahí va a bajar. Oído. Vamos con su juicio, ¿sí?
Genial. No se hace. Un solo. Hipotónico, isotónico o hipertónico. ¿Cuál vocês vão preferir? Para mí, a sangre. Hipertónico, né? E a pergunta é por quê? Porque tem pouca concentração. Está perdendo muita concentração. Tem pouca concentração. Não me fala. Por que vocês vão preferir hipertônica? A pergunta principal. Eu sei que é hipertônico, é lógico. Para que a água fique na célula. Não. Casi falsei outra vez. Para que água até aí e depois foi mal. Vamos lá. Aonde que vocês estão enviando o soro? Na célula ou no sangue? E onde que eu tenho falta de coisas? No sangue. A célula também. Esfaquearam, a célula ainda nem sequer sabe que eu estou esfaqueada. Entenderam? Então, onde que eu tenho que manter a sangue no começo do paciente? Não é na cabeça. Onde? Que parte? Na célula ou nos vasos? Nos vasos sanguíneos. Por isso se usa ou se prefere usar um soro hipertônico para manter o máximo possível o líquido dentro dos vasos, mientras que você está recuperando o paciente. Entender? Porque qual que é o meu problema? Eu não vou chegar na UPA com 120, 80 de pressão. Eu vou chegar com uma pressão super baixa. E como vou recuperar a pressão? Colocando soro, água, líquido, né? Então, coloca o soro e vai te ajudar a manter a pressão. Porque esse é o problema. Entender? Claro que se você perdeu muita sangue, precisa colocar mais, né? Pero esse é o real. Eu posso usar um soro isotônico, eu uso o que tenho na real. Mas o ideal, o mundo ideal, seria utilizar um soro hipertônico. E justamente é para manter o líquido nos vasos sanguíneos por muito mais tempo. Para justamente sustentar a pressão. E o paciente desidratado seria o isotônico. Claro, normal, o isotônico. E o isotônico com pressão alta. Claro, exatamente. Pero aí tudo depende. Porque a pressão, temos que ir tratando a pressão, não é só hipotônico aí. Vale. Coisas que vocês têm que saber. Como eu posso calcular as polaridades do meu paciente? Eu posso calcular? Posso. Calculamos na clínica. Calcular. Esta é a fórmula que se utiliza para calcular a polaridade. Es 2 veces sodio más glucosa dividido en 18 y el nitrógeno ureico dividido por 2,8. Si yo no tengo nitrógeno ureico, utilizo solo urea y voy a dividir por 6. Primera pregunta para vocês. Estos números de sodio, glucosa, nitrógeno ureico, eu encontro em onde? Onde que vocês vão encontrar? No exame de sangue. Muito bem. Eu não posso do nada. Não, eu preciso de laboratório para saber como está meu paciente. Sim? Eu preciso fazer isso todo o tempo? Não precisa todo o tempo. Mas pessoas que estão em terapia, pessoas que estão delicadas, precisam. Por exemplo, um paciente diabético nosso, né? Meu paciente diabético, vamos lá. Quando eu como uma colherada de doce de leite, como 2, 3, 4, sim. O que eu sinto depois? Não, eu não sinto meu pico de glicose. O que você sente? Por quê? Por que sente sede também como um churrasco? Por quê? É ¿Por qué siente sed? Porque la sangre quedó mucha glucosa y eso significa muito soluto y quedó como hipotónico e hipertónico. Hipertónico, muito bem. Meu paciente diabético, mesma coisa o diabético, só que eu não. Meu paciente diabético, como tiene
vai a funcionar e tudo isso, ok? Agora, quando vocês tratam a diabetes, colocam insulina, veem o potássio, né? Tudo isso, estão tentando regular essa osmolaridade também. Por isso que se dá muita água a esse paciente e vai fazer muito xixi ao mesmo tempo, sim? Bueno, aí que está. Quando vocês estão nesse paciente, já está tudo bem, não vai morrer, não vai parar, é só manter até ele estabelecer. É você justamente ir olhando como está ficando os eletrolitos e a osmolaridade do paciente para que ele não fique inchado, nem tumor, nem nada disso. E aí utilizamos estes tipos de fórmula para mais ou menos olhar se está indo bem ou está indo mal. Entenderam? É mais para esses parámetros em si. Vai tocar na prova, senão? Né? Vai tocar, não? Não, eu acho que essa prova não. Tem cálculo, mas não este cálculo. Sim. Agora, não é difícil. Todas minhas provas que têm cálculos, em grande parte vocês usam calculadora, não tem problema com isso. Daí suas cálculos no telefone, calculadora normalita, e vocês podem fazer. Ai, não gosto, faz na cabeça. Prestar, não. Mas fazer com calculadora por mim, porque para mim, tanto faz, então você tira um número. Sim? Como fazer é o que me interessa. Bueno, miren acá. Líquido. Líquido extracelular, líquido intracelular. Estas son las concentraciones normales. ¿Sí? 140, eso es muy vocal. 142, ¿cómo se lee? MEL. Mili equivalentes. Así se lee eso. Mili equivalentes de la forma de hablar. ¿Sí? Entonces aquí podemos observar las cantidades y esa es la diferencia. Un normal de potasio, 4. ¿Sí? Si eu vou fazer justamente a medição dos eletrólitos, vai sair, sim, está certo, né? Vai sair justamente estes tipos de produtos. Sódio vai falar 140, 142. Potássio, 4, 4,2. Por exemplo, né? E aí vai passar. Quais são os números que vocês têm que decorar? Sódio, potássio e cálcio, do líquido extracelular. Sim? Eu não fiz o modo dos números de decoreba, mas isso sim. Sódio, potássio e cálcio, no começo vocês vão me decorar os números, porque é importante, justamente. Ok? Muito bem. E agora? Intracelular não é importante que a gente vai ver exame. Sim, solamente isso. Então, o que está na veia, professora, é o intracelular mesmo, é esses números. Sí, este es el número. Bueno, ahora nos vamos a un caso clínico y con eso vamos a embora. ¿Sí? Bueno, es un caso clínico claro. Primera pregunta. Fala aquí que un señor, 35 años, fue en la emergencia tras un colapso. Él estaba pasando una maratona no meio-dia, 42 quilômetros, muito quilômetros, né, meu Deus, no meio-dia, né, para resistir está com tudo. Ele fala que não bebeu água e está confundido, está vivo, né, tem a boca seca e a pressão baixa. Quanto é a pressão normal, Lito? 100 por 80, não, né, nesse caso, 90% está mais, está tudo para baixo. A primeira coisa que vocês pensam é o quê? Que está com baixa pressão. Falta líquido. Muito bem. Falta líquido. Esse é o primeiro. Número 1, falta líquido. Número 2, além de líquido, capaz de perder o eletrônico. Entendeu? Duas coisas. Pero número 1, falta líquido. Ok? Vamos lá. Resultados do laboratório. Diz assim: sódio em sangue 160. Está mais do normal, 140 para a verdura. Tiene hipernatremia. Mas nesse caso, tiene uma hipernatremia porque ele comeu sal ou porque ele perdeu água. Não todas as coisas que parecem muito é porque você coloca. Muitas vezes é porque você perde
¿Está menor o está mayor? Está menor, ¿sí? Ahora, siguiente pregunta. Si el sodio fuera, ese es más difícil. Si un sodio fuera está a 160, era 140, normal. Ahora está a 160. ¿Cómo está un potencial de Nernst? En otras palabras, ¿hacerla está hiper excitada o hipoexcitada? Hiper. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Vamos allá, otra vez. ¿Sí? Yo ya sé que las preguntas. Bueno, vamos allá. ¿Dónde tem muito sódio? Exacto. ¿Dónde tem falta de sódio? Muito bem. En este caso, exageramos con sódio fora. ¿Y onde o sódio vai querer entrar como doido? Dentro. ¿Y cómo vai ficar a celda? Super ligadora. Y por eso está hiperexcitada. ¿Entendieron? Entonces, ahí vamos. Mi paciente no solamente está con un problema de pressão de líquido, ele o mais provável com esse tipo de problema vai ter pressão de potencial de ação. Como eu vou melhorar isso? Ah, já vou tacar algum produto dentro? Não. O primeiro produto é líquido, água. Porque se eu coloco água, tudo se estabiliza segundo a teoria aqui. Se não se estabiliza, aí eu começo a regular as demais coisas. Mas essa é a lógica segundo o que fuimos estudando. Então, se vocês avançam no slide, tem outro e a resposta correta. ¿Entenderam? Então, aqui já vai. Primeira coisa, a célula está deshidratada e fica mais pequenininha, assim como fica chiquitita. E segundo, as células estão mais excitadas. Sim? Por causa do potássio, professora, está frescada, entendeu? Por causa do sódio. Não é o potássio. O sódio tem demais. Entendeu? E ela fica muito excitada. Sim? Agora, o que eu falei aqui? Ah, sim, aqui é a mesma coisa que o outro. Então, as células ficam muito mais excitadas e o potencial de ação vai fazer mais vezes potencial de ação. Sim? En este caso, não foi